Oi, queridos alunos, chegamos em mais um bloco do nosso curso de raciocínio lógico. Este é o bloco número 8. Estamos falando sobre equivalências. Vamos lá? Bem, nas aulas anteriores, demos algumas fórmulas para você decorar. Então, você deve ter decorado essas fórmulas. São 6 equivalências importantes. São as equivalências que aparecem nas provas de concursos. Então, sempre quando aparece uma questão dizendo qual das sentenças abaixo é equivalente a, será uma delas. E na maioria das vezes a questão que pergunta aqui, qual é a negação da sentença? Será uma dessas equivalências, tá ok? Então, prosseguindo, vamos fazer mais exercícios usando as equivalências. São todas questões de provas anteriores. Veja só. A proposição se Catarina é turista, então Paulo é estudante, é logicamente equivalente a eu quero uma sentença equivalente a se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Vamos procurar uma sentença equivalente a isto? Vamos lá. Ó, temos aqui solução. Se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Então, temos essa sentença. Eu quero procurar uma sentença equivalente a isto. Bem, por analogia, eu vou chamar Catarina é turista de P. Então, Paulo é estudante, por analogia, eu vou chamar de Q. Nós temos CP, então Q. Temos CP, então Q. E a sentença CP, então Q é equivalente. A sentença CP, então Q é equivalente a sentença CP, então Q é equivalente a. Agora, né, vamos procurar na listinha que você decorou uma sentença equivalente a CP, então Q. CP, então Q. Vamos lá? CP, então Q. Nós temos CP, então Q em dois lugares. Ó, CP, então Q é equivalente a não P, o quê? Aqui. E temos CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P, que é a contrapositiva. Se você aplicar a primeira, CP, então Q é não P, o quê? Vai dar uma resposta. Se você aplicar a contrapositiva, que diz que CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P, vai dar uma outra resposta. As duas respostas estão corretas, mas lá naquela questão só existe uma alternativa correta. Então, isso quer dizer que você vai precisar escolher uma e tentar. Então, eu vou escolher uma e tentar. Se for ela, eu marco a resposta e vou para outra questão. Mas se não for, não encontrar ela lá, aí eu volto e tento a outra, que vai estar a outra lá. Mas você já sabe que a mais famosa, a mais frequente, é a contrapositiva. Em 90% das provas, sempre cai a contrapositiva. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou tentar a contrapositiva. E aí eu vejo. Se tiver ela, já o problema está resolvido. Se não tiver, eu tento a outra. Então, a primeira que eu tento é a contrapositiva, pois é a mais frequente. CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P? CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Repara, é a volta negando. Então, tentando a conta positiva, CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Vamos lá. Então, agora, por analogia, quem é o não Q? Você vem aqui, você observa que o Q é Paulo é estudante. Que é Paulo é estudante. Logo a negação não que, a negação de Paulo é estudante fica Paulo não é estudante. Paulo não. Paulo não é estudante. Se Paulo não é estudante, então o P significa Catarina é turista. Logo, a negação não P, a negação de Catarina é turista fica Catarina não é turista. Catarina não, Catarina não é turista.
temos aqui, ó, se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Há uma alternativa sim. Vamos lá. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Observamos na alternativa da letra C. Resposta, letra C. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. É a contrapositiva. Letra C na questão. Letra C na questão. Legal, né? Então, a contrapositiva diz que CP, então que, é equivalente a se não que, então não P. Repara que você troca a ordem e volta com a condicional negando. Você volta a condicional negando. CP, então que, é equivalente a se não que, então não P. Olhe para a tela. Se Catarina é turista, então Paulo é estudante. Se você quiser a contrapositiva, volte negando. Consegue fazer mentalmente? Volte negando. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Se Paulo não é estudante, então Catarina não é turista. Letra C. Bem, com exercício, você vai ficar desenvolvido e questões como essa você vai responder mentalmente. Mentalmente, a contrapositiva você consegue responder mentalmente. Legal, legal, né? Bacana, bacana, bacana. São questões de provas anteriores. Prosseguindo. Aí temos aqui, ó, as 6 equivalências que o concurseiro decora. Outra questão diz o seguinte: uma frase logicamente equivalente. Eu quero uma sentença equivalente. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Vamos ver uma sentença equivalente a isto? É uma condicional, não é? Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Temos a sentença aqui. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Eu quero uma sentença equivalente a isto. Quero uma sentença equivalente. Você pode fazer mentalmente, porque é uma condicional. Você vai aplicar a contrapositiva. Mas, por enquanto, vamos escrever. Quanto mais você escrever nessa fase, melhor vai ficar para você depois visualizar isso na tua mente. Jogo xadrez, eu vou chamar de P. Então, sou bom em matemática, eu vou chamar de Q. Você tem a condicional CP, então Q. E CP, então Q é equivalente. CP, então Q é equivalente a... Bem, você tem duas sentenças, né, usando equivalências de 2 sentenças lá na listinha. Você lembra? CP, então Q é equivalente a não P o quê? É essa aqui. Ou você tem CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Aplicou uma, outra. As duas estão corretas, mas só há uma alternativa correta lá. Então, qual eu tento primeiro? Qual tem mais chance? A primeira que tem mais chance é a contrapositiva, que diz que CP, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Eu tento a contrapositiva. Se tiver, eu marco a alternativa correta. Se não tiver, eu volto e tento a outra. Então, eu começo sempre pela contrapositiva, que eu sempre tenho pressa, né? Pela contrapositiva, CP, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Se não Q, então não P. Agora é só voltar à analogia. O não Q. O que é sou bom em matemática? Logo a negação não Q, a negação de sou bom em matemática seria não. Não sou bom em matemática. Não sou bom em matemática. Se não sou bom em matemática, então o P é jogo xadrez. A negação não P, a negação de jogo xadrez é não jogo xadrez.
Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Vamos ver se há uma alternativa assim. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Procurando lá. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Encontramos na alternativa com a letra B de bola. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. É a letra B de bola. Era a contrapositiva realmente. Letra B. Aí encontrei lá, então marco logo a letra B e usamos a contrapositiva. Eu quero que você lembre da contrapositiva, porque ela aparece toda hora, ó. CP então Q pela contrapositiva é equivalente a se não Q então não P. Repara, trocou e negou. Continuou com C então. Dá para fazer mentalmente? Faça mentalmente. A contrapositiva, ó. Se jogo xadrez, então sou bom em matemática. Contrapositiva, volte negando. Se não sou bom em matemática, então não jogo xadrez. Letra B de bola. Bacana, bacana, né? Muito legal. Prosseguindo. Novamente aí a listinha para você decorar. Isso vai aparecer todo momento. Para que isso fique aí dentro. Fique aí dentro, tá? Vamos lá. Dada a sentença, se está sol, então não está chovendo. Se está sol, então não está chovendo. Marque a alternativa logicamente equivalente à sentença dada. Eu quero uma sentença equivalente a se está sol, então não está chovendo. Vamos ver uma sentença equivalente? Temos aqui a condicional. Se está sol, então não está chovendo. Vamos para a analogia. Está sol, eu vou chamar de P. Então, não está chovendo, eu chamo de Q. Assim eu obtenho CP então Q, que está na nossa fórmula lá. Mas eu sei que CP então Q é equivalente a... Vamos recorrer à nossa listinha. CP então Q. Tu já sabe que o CP então Q vai apresentar duas equivalências. Existem duas possibilidades aqui, ó. CP então Q é equivalente a não P o Q. E pela conta positiva, CP então Q é equivalente a se não Q então não P. Se eu fizer uma ou outra, vai dar respostas diferentes. Qual que eu tento? Então, as duas estão corretas. Então, eu vou tentar a primeira conta positiva, que é a mais comum. A conta positiva é carne de vaca, está em tudo quanto é prova de concurso, tá? Então, primeiro eu vou tentar a conta positiva. Se tiver, eu marco, se não tiver, eu volto e tento a outra. Conta positiva, CP então Q é equivalente a se não Q, então não P. Então, lá. Pela conta positiva, CP então Q é equivalente a se não Q, então não P. Agora, vamos voltar à analogia. Vamos ver quem é o não Q. Observe que o Q é não está chovendo. Já que o Q é não está chovendo, a negação não Q, a negação de não está chovendo seria o quê? Está chovendo. O não Q é está chovendo. Se está chovendo, então, observe que o P é está sol. Se o P é está sol, a negação não P, a negação de está sol será não está sol. Não está sol. E você chegou então, se está chovendo, então não está sol.
Se está chovendo, então não está sol. Há uma alternativa assim? Se está chovendo, então não está sol. Surge na alternativa com a letra E. Se está chovendo, então não está sol. É a alternativa da letra E. Letra E. Então, marcando lá, se está chovendo, então não está sol. É a letra E. E aí a resposta estava na conta positiva logo de cara. Legal, né? A conta positiva dá para responder mentalmente. Então, vamos lá. Você já sabe que a conta positiva de CP, então que é? Se não que, então não P. É a volta negando. CP, então que? Conta positiva. Se não que, então não P. Então, volta negando e continua com C, então. Vamos fazer mentalmente? Mentalmente. Vou aplicar a conta positiva de se está sol, então não está chovendo. Conta positiva. Se está chovendo, então não está sol. Letra E. Treine, depois que você fizer, treine a conta positiva mentalmente. Olhe o que está aparecendo na tela. Fale, leia aí em voz alta, que aí a tua memória vai ficar pronta para fazer isso mentalmente. Aí, novamente, essa foto aí, você vai olhar essa foto e acaba isso gravando aí, ó, fica gravado lá dentro. Outro exemplo. Dadas as proposições simples, P e Q, P é uma proposição simples, Q é outra proposição simples, tais que P é verdadeira e Q é falsa. Considere as seguintes proposições compostas. Proposição 1, P e Q. Proposição 2, se não P, então Q. Proposição 3, negação de P ou não Q. Proposição 4, negação de P sem somente CQ. A pergunta é, quantas dessas proposições são verdadeiras? De 1, 2, 3 e 4, quantas são verdadeiras? Letra A, nenhuma. Letra B, apenas uma. Letra C, 2. Letra D, 3. Letra E, 4. Quantas são verdadeiras? Bem, ele diz, sabendo que P é verdadeira, P é verdadeira, e Q é falsa. Quero saber quantas são verdadeiras. Vamos lá? Então, P é verdadeira e Q é falsa. Vou escrever aqui, ó. Você tem que P é verdadeira. Então, vou escrever assim, ó. O valor lógico de P é verdade, tá? P é verdadeira. Então, escreva assim. O valor lógico, vou escrever como val, né? O valor lógico de P é verdadeira. Então, P é verdadeira. P é verdadeira e Q é falsa. Então, o valor lógico de Q é falso. O valor lógico de Q é F. P é verdadeira e Q é falso. Vamos ver a 1. A 1 diz o seguinte, ó. P e Q. P e Q. Então, nós temos P e Q. P e Q. Sabendo que P é verdadeira e Q é falsa, P e Q vai dar o quê? Vamos lá. Ó, P é verdadeira e Q é falsa. Logo aqui você tem verdade e é falso. E pela tabela verdade que você decorou, verdade e falso dá falso. Então, 1 é falsa. A proposição 1 é falsa. A pergunta dele foi quantas são verdadeiras. Já que eu sei que 1 é falsa, até agora eu tenho nenhuma, né? 1 é falsa. 1 é falsa. Legal? Então, já sei que isso aqui está eliminado. Não posso ter 4. No máximo, vou ter 3 verdadeiras. Vamos ver a segunda? A 2. É se não P, então Q. Se não P, então Q. Então, 2. Se não P, então Q. Então, por 2, nós temos assim, ó. Se não P, então Q. Vamos ver. Você sabe que P é verdadeira,
P é verdadeira e Q é falsa. Deixa eu trocar a cor aqui para fazer que nem outra. P é verdadeira e Q é falsa. Então, P é verdadeira e Q é falsa. Mas se P é verdadeira, aqui você tem não P, que é falso. Então, Q é falso. Nós temos se falso, então falso da verdade. Oba! Se falso, então falso da verdade. Logo, a 2 é verdadeira. A 2 é verdadeira. 2 é verdadeira. Então, já temos uma verdadeira. Já temos uma verdadeira. 2 é verdadeira. Então, já temos uma. Logo, já elimina A. Nenhuma está fora. A terceira é negação de P ou não Q. A terceira é a negação de P ou não Q. Então, a terceira, vamos lá na terceira. Na 3. É a negação de P ou não Q. Negação de P ou não Q. Só conferindo aqui, ó. Negação de P ou não Q. Bem, você sabe que P é verdadeira e Q é falsa, né? Então, nós temos a negação de P é verdadeira, é P ou não Q, né? Ou o Q é falso. Já que Q é falso, não Q é verdade. Então, você tem a negação pela tabela verdade de verdade ou verdade. E verdade ou verdade dá verdade. E a negação de verdade é falso. Logo, a 3 é falsa. 3 é falsa. Portanto, 3 é falsa. 3 é falsa. Então, essa 3 aqui, ó, é falsa. 3 é falsa. Logo, no máximo, já tenho uma falsa e duas, uma verdadeira e duas falsas. Então, no máximo, eu já chego a 2, né? No máximo. Então, isso aqui está fora. Está fora. Vamos ter que ver a 4. A 4 é a negação de P sem somente CQ. A 4 é a negação de P sem somente CQ. Então, a 4 é a negação de P C e somente C e somente CQ. Então, vem aqui, ó. Isto é a negação de... Ó, repara que P é verdadeira e Q é falsa, né? Logo, é a negação de verdade, C e somente C falso. Logo, é a negação de... Pela tabela verdade, verdade C e somente C falso dá falso. Logo, a negação de falso é o quê? É verdade. Logo, a 4 é verdadeira. A 4 é verdadeira. Voltando lá, a 4 é verdadeira. Então, a 4 é verdadeira. Isso quer dizer, então, que verdadeiras são a 2 e a 4. Temos duas verdadeiras. A alternativa correta é a letra C. Duas verdadeiras é a letra C. Eliminou a B. Duas verdadeiras é a letra C na questão. Uma questão de tabela verdade. O que ele está perguntando aqui é a tabela verdade. Legal? O aluno precisa saber a tabela verdade. Mas todo mundo que está fazendo o curso decorou a tabela verdade. Não é possível que o cara não tenha decorado, né? Prosseguindo. Outra vez aí, ó, a listinha para você decorar. E vamos usar essas equivalências nas próximas questões. A próxima questão é uma questão da VUNESP. Essa questão envolve lá a primeira aula do nosso encontro de lógica. Na primeira aula, eu comecei falando sobre os princípios lógicos. E falamos de 3 princípios lógicos. Agora, vamos recordar aquilo da primeira aula. Foi os primeiros 10 minutos do curso. Olha a questão. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Até aí, tudo bem. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles em 384 a 322 a.C. e até hoje dão suporte
a sistemas lógicos. Tais princípios são... Ele está perguntando quais são os princípios lógicos que a gente aprendeu no início do curso. Agora você vai ter que recordar o início do curso. E você tem que ter aqueles 10 minutos, 15 minutos, os primeiros 15 minutos do curso, aquilo ali na cabeça. Nós falamos que na lógica existem 3 princípios lógicos. São 3 princípios lógicos. O primeiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Ele diz que uma proposição só pode ter 2 valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Só existem 2 valores lógicos. Não existe uma terceira possibilidade. O princípio do terceiro excluído. Princípio do terceiro excluído. Depois, o segundo princípio é o princípio da não contradição. Princípio da não contradição, que diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Ela não pode ter os 2 valores lógicos simultaneamente. Em determinado instante, ela é verdadeira ou ela é falsa. Esse é o princípio da não contradição. E o terceiro princípio é o princípio da identidade, que diz que uma proposição é equivalente a ela mesma, né? A proposição é equivalente a ela mesma. Ela é equivalente a ela. Então são 3 princípios. Princípio do terceiro excluído, princípio da não contradição e princípio da identidade. Olha lá, quais são os princípios lógicos? Letra A, princípio da inferência. Não tem nada de inferência. É terceiro excluído, não contradição e identidade. Tá fora, não tem nada de inferência. Letra B, princípio da diversidade. Que diversidade? Não tem nada de diversidade, nada de dedução, tá fora. Letra C, princípio da identidade, ok? Princípio da inferência. Que mané inferência? Não tem nada de princípio de inferência, nada. Letra D, princípio da identidade, ok. Princípio da não contradição, ok. Princípio do terceiro excluído, ok. Letra D de dado, letra D de dado. Princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Para terminar, a letra E diz, princípio da diversidade, tem nada de diversidade, nada de indução aqui. Resposta, letra D de dado na questão. A questão cobra os primeiros 10 minutos do nosso curso. Olha que beleza, a VUNESP colocou essa questão no ano passado, cobrando o início do curso. Foi uma questão da VUNESP bacana, né? Bem, espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, felicidades, bons estudos e até a nossa próxima aula. Obrigado e até lá.